Olá, hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um período assim de transformação radical no pensamento ocidental. É a transição ali do finalzinho do século XIX para as primeiras décadas do século XX. Exato. É uma história fascinante, né? Sobre como aquela confiança quase cega na ciência, na razão, de repente, ela foi abalada por descobertas que mudaram tudo. E como um grupo lá em Viena tentou, corajosamente, né, construir uma base nova para o conhecimento no meio dessa confusão toda. Isso. A nossa exploração aqui vai se basear nos trechos do capítulo 1 de Guerra das Ciências. A ideia é entender essa virada e o nascimento de uma filosofia que buscava, acima de tudo, clareza. Legal. Então, por onde a gente começa? Pela tal Belle Époque. Exatamente. Fim do século XIX, o clima era de um otimismo, sabe, quase palpável. Era a herança do iluminismo, mas com o turbo da Revolução Industrial. A ciência parecia que ia decifrar tudo, né? Sim, a visão era essa. O universo como um relógio gigante. Complexo, claro, mas cognoscível, com leis fixas, eternas, e a filosofia dominante era o positivismo do Comte. E que dizia o que, basicamente? Basicamente que, conhecimento de verdade mesmo era o científico, aquele baseado na observação, na experiência, e que esse método podia e devia ser aplicado a tudo, prometendo o progresso sem fim. E a Europa se via como o centro disso tudo. Totalmente. Rejeitando explicitamente, né, qualquer especulação metafísica ou teológica como algo ultrapassado e inferior. Entendi. E essa confiança toda, ela teve um reflexo bem forte na matemática, pelo que vi. Com o Hilbert, né? Nossa, espetacular. Em 1900, naquele congresso em Paris, David Hilbert lança os 23 problemas. Um desafio para gerações. Mas o lance era maior. Tinha uma filosofia por trás. Sim, o programa de Hilbert. A ambição era gigantesca. Provar que a matemática era completa, capaz de provar ou refutar qualquer coisa dentro dela, consistente, sem contradições e decidível, com um método para achar a verdade de qualquer afirmação. Uau! O sonho da certeza absoluta, formalizada. Exato. A convicção dele era total. Tem aquele lema famoso: Wir müssen wissen, wir werden wissen. Nós precisamos saber, nós saberemos. Era essa a vibe. E isso tinha um paralelo na física também, essa busca por fundamentos sólidos? Com certeza. A mecânica do Newton parecia ter dado conta de quase tudo do movimento. As equações do Maxwell unificaram eletricidade, magnetismo, ótica, uma beleza. Tinha gente achando que já estava tudo resolvido, né? Sim, figuras como Lord Kelvin falavam que o principal já estava feito, que só faltava refinar umas medidas, resolver umas 2 nuvenzinhas no horizonte. E o irônico é que foram justamente essas nuvens. Exatamente. O resultado lá do experimento de Michelson-Morley, que não achou o tal do éter, e o problema da radiação de corpo negro. Foram as pontas soltas que o modelo clássico não conseguia explicar. Ali estava o começo da revolução. E aí a revolução veio mesmo. Começando com Einstein, certo? Em 1905. Isso. Albert Einstein, que na época era um funcionário desconhecido lá em Berna, ele publica uns artigos que, mudam tudo. A teoria da relatividade especial. Quais eram as ideias centrais? Partiu de 2 ideias simples, mas poderosas. As leis da física são as mesmas para todo mundo em movimento uniforme e a velocidade da luz no vácuo é constante, não importa quem observe. Simples na partida, mas as consequências... Sísmicas. Tempo e espaço deixaram de ser absolutos, separados. Eles se fundiram no espaço-tempo. A ideia de eventos acontecerem ao mesmo tempo passou a depender do observador. Quer dizer, o tempo podia passar diferente para pessoas diferentes e o espaço encolher. Exato, dependendo da velocidade. Foi um choque conceitual brutal. E 10 anos depois veio a relatividade geral. Que mudou a gravidade. Mudou a visão da gravidade. Não mais uma força misteriosa agindo à distância, mas uma curvatura do próprio tecido do espaço-tempo causada pela massa e pela energia. Adeus, universo relógio de Newton. Nossa,
E como se não bastasse essa reviravolta, tinha outra acontecendo, talvez até mais estranha, né? A quântica. Pois é, a quântica. No mundo subatômico. Começou de um jeito quase tímido, sabe? Em 1900 com o Max Planck. Para resolver aquele problema da radiação de corpo negro. Isso. Ele propôs, quase que como um truque matemático, que a energia não era contínua, mas vinha em pacotinhos, os quanta. Depois o Niels Bohr usou essa ideia para o átomo. E aí vieram outros nomes importantes. Sim, Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac, eles desenvolveram a mecânica quântica mesmo. E a realidade que ela descrevia era desconcertante. Desconcertante como? Olha, partículas que podiam estar em vários lugares ao mesmo tempo, a tal da superposição. O próprio ato de observar a coisa mudava a coisa. E a probabilidade num lugar da causa e efeito certinha. Então aquela ideia de prever o futuro com certeza, se a gente soubesse tudo do presente, foi para o espaço com a quântica. Exatamente. O determinismo clássico, aquele pilar da visão de Newton, ruiu no nível micro. O universo, na sua base, parecia operar mais como, sei lá, um jogo de dados cósmico do que um relógio preciso. Foi um choque profundo. Que loucura! Então a física mostrando um universo relativo, probabilístico, e a própria lógica, a ferramenta que a gente usa para pensar, também ia mostrar limites. Pois é, o golpe veio de dentro, da matemática e da lógica. Em 1931, um jovem austríaco, Kurt Gödel. Os teoremas da incompletude. O que eles diziam? De forma simples. Bom, o primeiro teorema mostrou uma coisa incrível. Qualquer sistema de regras, tipo da matemática, se for consistente e forte o bastante para incluir aritmética básica, vai ter afirmações que são verdadeiras dentro do sistema, mas que você não consegue provar usando só as regras do próprio sistema. Existem verdades matemáticas que a gente não consegue provar formalmente. Isso, verdades inacessíveis à prova formal. E o segundo teorema foi talvez ainda mais demolidor para o sonho do Hilbert. Por quê? Porque ele mostrou que nenhum sistema desses, consistente e forte, pode provar sua própria consistência. Para ter certeza que a matemática não tem contradições escondidas, você precisaria de um sistema maior, externo, que também não poderia provar sua própria consistência. Então, o sonho do Hilbert de uma matemática completa, consistente, autossuficiente... foi por água abaixo. Gödel mostrou que era logicamente impossível. A lição é que existe uma distância fundamental entre o que é verdade e o que a gente consegue provar dentro desses sistemas formais. A certeza absoluta tinha limites. Uau! Que reviravolta! Física estranha, lógica limitada, e tudo isso num contexto pós-Primeira Guerra, né? Instabilidade política, social, República de Weimar em crise, ideologias totalitárias crescendo. Exatamente. Um cenário que desprezava o debate racional, a busca por verdade objetiva, parecia o terreno perfeito para o irracionalismo, para dizer, a razão falhou. Mas aí surgiu um grupo em Viena que não aceitou isso. Isso, eles decidiram nadar contra a corrente. Se recusaram a abandonar a razão. Pelo contrário, argumentaram que a crise pedia era mais rigor, mais clareza, mais disciplina, não menos. E eles viam a filosofia tradicional, a metafísica, como parte do problema. Sim, viam aquela linguagem obscura como um terreno fértil para confusão, talvez até para ideologias perigosas. A missão deles era reconstruir o conhecimento em bases mais sólidas, mais transparentes. E onde eles buscaram inspiração para isso? Principalmente em duas fontes. Primeiro, no rigor daquela obra gigante, a Principia Matemática do Russell e do Whitehead. Aquela tentativa de derivar a matemática da lógica. Mesmo que essa obra também tenha sido afetada por Gödel depois. Sim, mas a metodologia deles, a análise lógica, a precisa, a atenção com a linguagem, foi uma super inspiração. E a outra grande influência veio de outro cara ligado a Viena. Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. E o livro dele super denso, super influente, o Tractatus Lógico-Filosóficos, de 1921. Qual era a ideia central do Tractatus? Wittgenstein dizia que muitos problemas filosóficos, especialmente os metafísicos, eram, na verdade, pseudoproblemas, que eles surgiam de um uso ruim da linguagem. Para ele, a linguagem com sentido funciona como
um mapa da realidade. As frases espelham os fatos do mundo. E a filosofia, então, não era mais para buscar verdades escondidas? Exato. No Tractatus, a tarefa da filosofia não era descobrir coisas novas sobre o mundo. Isso era trabalho da ciência. A filosofia devia clarificar o pensamento, analisando a lógica da linguagem. Estabelecer os limites do que pode ser dito com sentido. Daí aquela frase famosa no final, né? Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Essa mesma. E para o grupo de Viena, isso foi música para os ouvidos. Parecia a ferramenta perfeita para separar o discurso com sentido, tipo o da ciência, que se liga à experiência, do contrassenso, às afirmações da metafísica, da ética normativa, da teologia, que não se referiam a fatos possíveis. Entendi. E como esse grupo se juntou na prática? O catalisador foi o Moritz Schlick, um físico que tinha estudado com o Planck e tinha um interesse filosófico grande, especialmente nas implicações da relatividade. Quando ele virou professor de filosofia lá em Viena, em 1922, ele virou um ímã. Atraiu gente com ideias parecidas? Sim, gente que desconfiava da metafísica tradicional e admirava a clareza da ciência moderna. E o interessante é que não eram só filósofos de formação. Tinha gente de outras áreas. Sim, tinha matemáticos como o Hans Hahn, sociólogos e economistas como o Otto Neurath, que era superativo, físicos filósofos como Philipp Frank e figuras que se tornariam centrais como Herbert Feugl e, claro, Rudolf Carnap. Muita gente vinha da prática científica. E as motivações eram só intelectuais ou tinha mais coisa? Tinha motivações práticas também. O Philipp Frank, por exemplo, contava de conversas com Einstein lá em Praga, onde o Einstein dizia que espaço absoluto era metafísica vazia, que a relatividade tinha mostrado isso. A lição para o Frank era: a ciência obriga a filosofia a limpar seus conceitos. E o Neurath tinha uma pegada mais social, né? Totalmente. O Neurath era fascinante, super engajado nos projetos da Viena Vermelha, planejamento urbano, educação popular. Para ele, lutar contra a linguagem obscura era uma necessidade social e política. Como assim? Como promover democracia se o conhecimento fica escondido em jargão? Ele até criou o Isotype, um sistema visual para comunicar dados complexos para o povão. Para ele, combater a metafísica era um ato cívico. Dessa mistura toda, ciência, revolucionária, crise social, busca por clareza, nasceu o Círculo de Viena. Eles chegaram a publicar algo juntos? Sim, em 1929, lançaram um manifesto, A Concepção Científica do Mundo, o Círculo de Viena. Ali eles botaram no papel a missão, promover uma visão de mundo baseada na ciência, usando a lógica moderna e ancorada na experiência. Queriam limpar o terreno do entulho metafísico. E a ferramenta principal para essa demolição foi o tal princípio de verificação. Essa mesma. A ideia central é até simples. O significado de uma afirmação sobre fatos está ligado ao jeito de verificar se ela é verdadeira ou falsa na prática, na experiência. Como assim? Dá um exemplo para a gente entender melhor. Claro. Pensa num químico. Ele diz: esta solução é ácida. Essa frase tem significado por quê? Porque ela implica coisas que a gente pode observar e testar. Tipo, se ele botar um papel de tornassol vai ficar vermelho, se usar um medidor de pH vai dar menos que 7, se misturar com uma base vai neutralizar. O significado da frase está amarrado nesses testes, nesses métodos de verificação pela experiência. entendi. E como isso servia para jogar fora a metafísica? Bom, agora compara a frase do químico com uma frase tipo: a essência da vida é movida por uma força vital, ou o absoluto é perfeito. Para o pessoal do círculo, essas frases, mesmo parecendo corretas na gramática, não têm significado cognitivo. Por quê? Porque não tem nenhuma observação, nenhum experimento que a gente possa imaginar para confirmar ou negar a tal força vital ou a perfeição do absoluto. Elas não têm consequências testáveis no mundo. Podem expressar sentimentos, ter valor poético, mas não descrevem fatos.
São pseudo-afirmações. Então esse princípio, que ficou muito ligado ao Carnap, virou o filtro para separar o que fazia sentido do que não fazia. Exatamente. O positivismo lógico, ou empirismo lógico, como eles preferiam, disse: uma frase só tem significado cognitivo se for de dois tipos. Ou é analítica, verdadeira pela definição das palavras ou pela lógica, tipo solteiros não são casados, ou 2 mais 2 igual a 4. Ou é sintética, fala algo sobre o mundo e, pelo menos em princípio, pode ser verificada ou refutada pela observação. Qualquer outra coisa que não se encaixasse aí era considerado literalmente sem sentido, contrassenso, do ponto de vista do conhecimento. Nossa, as consequências disso devem ter sido gigantescas. Radicais. Áreas inteiras do discurso tradicional foram varridas para fora do conhecimento factual. Metafísica, o ser é uno, teologia, Deus existe, grande parte da ética normativa, mentira é errado, da estética, isso é belo, tudo declarado sem sentido cognitivo. Mas não quer dizer que eram inúteis? Não inúteis. Podiam ter função emotiva, expressar sentimentos ou prescritiva, dar ordens, influenciar. Mas não podiam ser consideradas verdadeiras ou falsas sobre o como o mundo é. O I.J. Ayer, um britânico influenciado por eles, levou isso ao extremo, na ética, dizendo que falar roubar é errado era só como gritar: "Buh! Ladrão!", puro sentimento. E a filosofia? Se ela não produz mais conhecimento sobre o mundo, qual o papel dela nesse cenário? Inspirados lá pelo Wittgenstein, do Tractatus, o papel mudou radicalmente. Deixou de ser a rainha das ciências para virar uma atividade de clarificação lógica da linguagem, principalmente da ciência. Quase uma engenharia conceitual, sabe? Garantir que os conceitos científicos fossem claros, sem ambiguidades, sem pseudoproblemas. O conhecimento, então, seria construído só com tijolos da observação e a argamassa da lógica. Isso. Mas aí surge uma questão interna. Onde exatamente essa ciência encontra a realidade? Qual é a base dessa experiência que verifica tudo? Isso gerou debate dentro do próprio círculo, né? Gerou, e foi um debate crucial. Expôs uma tensão ali, principalmente entre o Carnap e o Neurath. A briga era sobre os tais enunciados protocolares. Que são o que exatamente? As frases mais básicas que registram as observações. Isso. As frases que estão na base de tudo. E aí, quais eram as posições? O Carnap, no começo, defendeu que a base tinha que ser a experiência sensorial imediata, privada. Tipo, eu agora sinto dor. Ou eu agora vejo vermelho aqui. A vantagem parecia ser a certeza, né? Ninguém pode duvidar da minha sensação imediata. Mas isso não dá problema. Se a base é privada, como a gente constrói uma ciência pública, objetiva? Como eu sei que o seu vermelho é igual ao meu? Exatamente. Esse era o risco do solipsismo, né? A ideia de que só posso ter certeza da minha própria mente. E o Neurath reagiu forte contra isso. O que o Neurath dizia? Ele achava que essa busca do Carnap pela certeza privada era, ironicamente, um ranço da metafísica que eles queriam jogar fora. Para o Neurath, a ciência não começa com sensação privada. Ela já começa no mundo público, com linguagem que todo mundo entende e com objetos físicos. Então, para ele, o enunciado básico seria diferente. Sim, seria algo como o ponteiro no medidor do Otto, às 13h30, apontava para a marca 5,3. Isso é público. Qualquer um podia ir lá e checar. A ciência, para ele, não se constrói numa rocha de certeza absoluta. Opera de outro jeito. A metáfora famosa do Neurath é a do barco em alto mar. Somos como marinheiros que precisam reconstruir seu barco em alto mar. A gente está sempre usando partes do sistema, o barco, para consertar outras partes, trocar tábuas, confiando no resto da estrutura. A objetividade vem da coerência interna e do confronto com observações públicas. É uma diferença bem grande de visão. Carnap buscando certeza na subjetividade, Neurath buscando objetividade na intersubjetividade, na linguagem física. Sim. E para garantir essa comunicação entre as áreas da ciência, Neurath propôs o fisicalismo.
A ideia era que todas as afirmações científicas, fosse da psicologia, sociologia, biologia, deveriam poder, em princípio, ser traduzidas para a linguagem da física que fala de objetos e eventos no espaço-tempo. Para criar uma linguagem universal para a ciência. Exato. Um critério público, compartilhado, era o sonho da ciência unificada. Esse debate todo mostra bem a tensão. A ciência se conecta com o mundo pela experiência privada ou pela observação pública? Entendi. Então, apesar dessas tensões, antes da dispersão pela guerra e tal, muitos tiveram que fugir, né? Eles conseguiram criar uma identidade filosófica forte, coesa. Quais seriam os pilares dessa visão? Com certeza. Dá para listar alguns pilares centrais, muito influenciados pelo Carnap, mas que o núcleo do grupo compartilhava. Primeiro, essa mistura de empirismo, valorizar a experiência com as ferramentas da lógica moderna de Russell e Whitehead. Daí o nome, empirismo lógico. Conhecimento vem da experiência, mas a lógica organiza. E a filosofia? A filosofia como análise lógica da linguagem. Não para descobrir verdades, mas para clarificar, separar as frases analíticas, verdadeiras por definição, das sintéticas, que falam do mundo e precisam de teste empírico. E a ferramenta para testar as sintéticas era o princípio de verificação. Sim, embora eles tenham ajustado. Viram que verificação conclusiva era pedir demais. Passaram a falar mais em confirmabilidade, testabilidade, mas a ideia base ficou. A afirmação sobre o mundo tem que ter alguma conexão com a experiência. E a ambição de unificar tudo. Sim, projeto da ciência unificada, ligado ao fisicalismo do Neures. Usar uma linguagem comum, idealmente a da física, para todas as ciências colaborarem num corpo único de conhecimento objetivo. Uma visão bem focada na ciência. E os valores humanos, ética, política, onde entravam? Entravam no que a gente pode chamar de humanismo científico. A ciência não dita valores, eles são vistos como escolhas, desejos humanos. Mas ela é a melhor ferramenta para analisar problemas e para alcançar os objetivos que a gente escolhe. Quer curar doenças, fazer cidades justas, a razão científica e a evidência são os melhores guias. Ciência a serviço do que a gente escolhe como bom. E, para fechar, a marca registrada deles. O ataque sistemático à metafísica, vista como fonte de confusão, de pseudoproblemas, por uso ruim da linguagem. O Carnap escreveu aquele ensaio famoso, A Superação da Metafísica, dizendo que ela era ou vazia de experiência ou gramaticalmente errada. Tirando esse peso, a filosofia poderia ser parceira útil da ciência. Essa era, então, a concepção científica do mundo deles. Rigorosa, otimista sobre a razão e a ciência, humanista. E que achava ter achado o caminho para a clareza e uma nova forma de certeza. Um ideal forte, né? Que logo seria confrontado pela dureza da guerra. Exato. Recapitulando o que a gente viu hoje, saímos daquela confiança quase absoluta na ciência do século XIX, passamos pelas revoluções da relatividade e da quântica que bagunçaram nossa visão do universo e pelo baque lógico do Gödel, que mostrou limites na própria prova matemática. E vimos como, em resposta a essa crise toda, o Círculo de Viena surgiu com uma proposta radical. Reconstruir o conhecimento na base da lógica e da experiência verificável, usando o princípio de verificação e buscando uma ciência unificada, livre de metafísica. E fica a reflexão final, né? Gödel mostrou limites claros para a prova formal. O próprio princípio de verificação deles enfrentou problemas internos, como conectar com a experiência. Carnap ou Norant e externos, será que não era restritivo demais? Se essa busca tão rigorosa por um critério absoluto de significado já foi tão difícil para eles, o que isso diz para a gente hoje, na nossa busca por conhecimento confiável? Pois é. Numa era como a nossa, talvez até mais cheia de informação, desinformação e do que eles certamente chamariam de pseudoproblemas. Será que a tentativa deles, mesmo a imperfeita, de traçar linhas, de exigir rigor e conexão com a evidência, pode nos inspirar ou alertar de alguma forma? Como aquela luta deles para definir o que é discurso com sentido pode nos ajudar a navegar a complexidade de hoje?
Fica aí para a gente pensar. Como aquela luta deles para definir o que é discurso com sentido pode nos ajudar a navegar a complexidade de hoje. Fica aí para a gente pensar.